Os resultados das prévias eleitorais na Argentina preocupam o governo brasileiro. Direto para a capital federal com Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro não esconde a preocupação com a situação eleitoral lá na Argentina. A questão, inclusive, será tema da reunião do chamado Conselho de Governo, que acontece hoje aqui em Brasília. Será a partir dessas avaliações que o presidente vai tirar a posição oficial do governo. Ontem ele afirmou que se a chapa de Cristina Kirchner vencer as eleições, existe a possibilidade de termos uma nova Venezuela mais ao sul. O presidente explicou que a alta do dólar e a queda da bolsa diante da derrota de Maurício Macri nas prévias confirma a tendência de que a Argentina corre sérios riscos de se transformar numa nova Venezuela. Bolsonaro explicou ainda que o candidato da oposição, Alberto Fernandes, já avisou que, se for eleito, pretende rever o Mercosul. Por conta disso, o presidente brasileiro alertou a população do Rio Grande do Sul para o risco dos argentinos decidirem abandonar o país vizinho. Se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá. O presidente fez uma referência a Roraima, que é hoje a porta de entrada dos imigrantes venezuelanos no Brasil, que fogem da ditadura de Nicolás Maduro. A preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a Argentina não é nova, não. Ele já vinha praticamente fazendo campanha para o atual presidente Maurício Macri, mas garante que não pretende interferir em questões internas daquele país, que essa é apenas uma visão pessoal dele. Dentro do governo existe o temor de uma possível vitória da chapa de Cristina Kirchner interfira, crie dificuldades nas negociações de detalhes que ainda estão pendentes no acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Uma ala do governo sinaliza até que o ideal seria abandonar o Mercosul se for confirmada a vitória de Cristina Kirchner. Na área econômica, a defesa é que é preciso analisar a questão com mais cuidado. O presidente já teria pedido um levantamento sobre a situação política lá na Argentina, que deverá ser discutido na reunião ministerial de hoje. Ele afirmou ontem que a esquerda trabalha, na verdade, pelo fim da liberdade nos países que governa. Aqueles isentões que ficam falando, não tem esquerda, não tem direita, não tem ideologia. Tem sim! Tem uma turma aí que quer roubar nossa liberdade. O porta-voz da presidência, Rego Barros, admitiu que, caso se confirme mesmo a vitória da oposição na Argentina, as relações entre os dois países pode ser seriamente abalada. E o próprio presidente Bolsonaro já declarou que podem existir retrocessos no acordo de livre comércio. Essa preocupação está voltada principalmente ao direcionamento da política argentina, parceiro estratégico do Brasil, na contramão do desenvolvimento econômico e da liberdade de comércio. O Brasil assumiu em julho a presidência temporária do Bloco Econômico. E o presidente, que antes criticava o Mercosul, adotou nos últimos tempos um discurso bem mais conciliador. Segundo ele, a partir do momento em que a questão ideológica do bloco foi sendo alterada. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, eu continuo esperando que os argentinos recuperem o bom senso, né? Porque, evidentemente, o Macri, com todos os problemas que enfrenta ou com os erros que cometeu, é um presidente que pensa no futuro. E o peronismo, que eu não qualificaria de esquerdista, não. Eu acho que o peronismo, que tem várias ramificações, uma delas é o kirchnerismo, é apenas um populismo cafajeste que quebrou a Argentina. E é verdade, se eu não vejo a transformação do Rio Grande do Sul numa versão de Roraima, né, por causa dos refugiados venezuelanos. Mas eu acho sim que a presença de um governo da Argentina, governada pelo kirchnerismo no Mercosul, é um desastre. Eles foram os articuladores da entrada da Venezuela, junto com o governo brasileiro, né, no Mercosul.
E eles transformaram o Mercosul num instrumento político e ineficaz economicamente. Ele já se declarou contra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente que liderou aí a votação nas primárias. Eu espero que isso mude, que a Argentina tenha juízo, se é possível pedir isso aos argentinos. Para explicar o contexto aí dessas declarações mais raivosas do Jair Bolsonaro em relação ao resultado das eleições primárias na Argentina, preciso lembrar o seguinte: no dia 29 de julho, fim do mês passado, houve o encerramento do Foro de São Paulo. A declaração final do Foro de São Paulo, que é uma reunião de partidos de esquerda na América Latina para dominar a região politicamente, isso aconteceu durante um tempo. O Foro de São Paulo, denunciado desde sempre pelo professor Olavo de Carvalho, esse documento trazia um apoio formal à candidatura do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner na Argentina. Esse documento também dizia que era o objetivo enfrentar a direita sobre os povos da América Latina e citava os governos de Bolsonaro e do Macri no rol de governos neoliberais reciclados, autoritários e protofascistas, como se fosse possível ser neoliberal e protofascista ao mesmo tempo. O documento trazia ainda um respaldo ao regime socialista de Maduro na Venezuela, que impinge tanta desgraça ao povo venezuelano. E a própria conta do Twitter do presidente Lula, no dia 12 de agosto, parabeniza o resultado, parabeniza a Cristina Kirchner e o Fernandes pelo resultado. Então, o contexto é esse para entender por que o presidente falou de forma tão contundente em relação ao resultado na Argentina. Bom, do ponto de vista econômico, a gente pode sofrer os efeitos dessa mudança de governo na Argentina. Ontem o mercado financeiro já teve um comportamento para lá de negativo. Nós tivemos o dólar muito pressionado, chegou a passar dos R$4 durante o dia. Bolsa de valores com queda acentuada. Há uma preocupação com relação à possibilidade de os investidores estrangeiros associarem qualquer mudança na Argentina ao Brasil do ponto de vista de piora do quadro econômico, da questão da confiança, sendo que há possibilidade, claro, de abalar todas as condições do Mercosul, de o Mercosul voltar a ser um bloco pouco eficiente, sem qualquer perspectiva de avanços maiores, inclusive acordos internacionais, como o que está sendo discutido entre a União Europeia e o Mercosul. Então a gente pode ter sim um atraso ou interrupção total dessas negociações. O Brasil pode ser contaminado do ponto de vista de avaliação geral do risco. Agora é importante lembrar que toda essa situação está muito relacionada à crise econômica que a Argentina enfrenta e crise que já vem prejudicando o Brasil. A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, principalmente na importação de veículos. O setor automobilístico já sentiu as consequências, a indústria como um todo. Então a gente já sente uma certa contaminação e o custo político dessa crise econômica que Macri não conseguiu resolver é exatamente essa possibilidade de derrota dele nas eleições. Então a população argentina estaria optando por alguém que já deu muito errado no passado, por ver que agora há uma frustração também em alguém que recebeu a confiança deles, como aconteceu com Macri. Então ele não conseguiu gerenciar a crise econômica, crise que já nos afeta, então a Argentina pode voltar a ser um peso para o Brasil. Exato, a Argentina é o principal importador de produtos manufaturados, produtos produzidos no Brasil. O resultado entre janeiro e abril desse ano foi uma queda de 46,47% nas exportações do Brasil para a Argentina, em comparação com o mesmo período do ano passado, sendo que houve um aumento de mais de 7% nas importações do Brasil, as exportações de produtos argentinos. Como a Denise falou, o resultado de uma recessão grave na Argentina, e o resultado econômico do governo Macri frustrou as expectativas da sociedade argentina, que apostou, que confiou naquilo que ele prometeu durante a campanha presidencial, que ele venceu. Ele não fez algumas das medidas que prometeu, se omitiu em alguns casos, e o resultado daí. O eleitor vota a partir da circunstância econômica e política da época da eleição. Então vamos ver qual vai ser o resultado. Mas se o candidato, a Cristina Kirchner e o seu vice vencerem essa eleição, a chapa com a Cristina Kirchner e o Fernandes vencerem a eleição, não vai resolver os problemas da Argentina, e a tendência é até piorar.